Olá pessoal, todos são bem-vindos ao nosso curso História da Igreja e hoje nós vamos ver mais uma aula, a Igreja da Reforma. Vamos ver aqui o que já falamos. Aula 1, a fundação da Igreja. Aula 2, os pais apostólicos. Aula 3, as primeiras heresias. Aula 4, os principais apologistas. Aula 5, Igreja Antiga e Teologia. Aula 6, a Igreja Medieval. Aula 7, Vésperas da Reforma. E hoje, a Igreja da Reforma. Todas essas aulas estão aí gravadas no canal, estão na playlist aí do nosso canal, você pode acessar. E nós vamos ver aqui esse tema, né? A Reforma Protestante, que foi um movimento religioso que teve início no século XVI na Europa, famoso por Martinho Lutero e outros como João Calvino, movimento que questionou diversas práticas da Igreja Católica. Tá? Vamos ver então o maior nome, né, que é o Martinho Lutero. Lutero nasceu no dia 10 de novembro de 1483 na Alemanha. Ele, orientado pelo seu pai, decidiu formar-se em Direito. Contudo, em uma experiência, numa violenta tempestade, ele clamou: "Ajuda-me, Santa Ana, e me tornarei um monge." E assim ele cumpriu o seu voto. Mesmo seu pai não apoiando, Lutero se juntou a um convento agostiniano. Ali, começou a se dedicar a um rigoroso programa de estudo, meditação, jejum, mas ainda não tinha paz. Deus era mais um juiz do que um salvador. Em algum momento, Lutero encontrou a paz por meio da leitura do Novo Testamento, do livro de Romanos. Ele entendeu que o justo viverá pela fé. Lutero, então, entendeu que não era através daquelas coisas que ele fazia, das suas penitências, dos seus sacrifícios. E ali, perto dele, havia na região próxima a Wittenberg, havia um homem chamado Tetzel, um vendedor de indulgências, e ele, através de pergaminhos, oferecia perdão dos pecados mediante um pagamento. Tetzel gritava em alta voz: "Ouçam os vossos pais implorando, tem misericórdia de mim, porque estamos aqui sob um duro castigo e dor. Podereis redimir a nossa alma mediante uma pequena esmola", né? Que ficou famoso, né? Quando uma alma cai no cofre, no gasofilácio, uma alma vai para o céu. Lutero ficou irritado com essa arrogância e nos seus sermões ele condenava a indulgência. O que era a indulgência? A venda de uma salvação. Em 31 de outubro de 1517, essa data é importante, tá? 31 de outubro de 1517, Lutero pregou suas 95 teses na porta da capela do castelo de Wittenberg, para que fossem debatidas, fossem feito um debate, uma conversa. Não imaginava no que daria. E nessas 95 teses, você pode pesquisar aí no Google, ele argumenta que as indulgências não podem remover a culpa e só Deus pode perdoar. E depois ele escreve: o Papa não tem jurisdição e não pode cobrar pela salvação. A reforma havia começado. Em 1520, ele foi excomungado por Leão. E, além disso, seus escritos também refletiam uma teologia não católica. Ele argumentava assuntos, criticava assuntos católicos. A justificação era pela fé e não pelas obras. E assim Lutero escreveu: "A não ser que seja convencido pelo testemunho das Escrituras, não vou me retratar. Minha consciência está cativa à palavra de Deus." Então, tendo a vida ameaçada, os amigos de Lutero sequestraram, levando para o castelo de Wartburg. Enquanto esteve ali, escondido, pois ele poderia ser morto, inclusive, Lutero traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão, a língua do seu povo.
Enquanto isso, uma revolta contra a Igreja Católica se espalhava. Cidades por toda a Alemanha removiam estátuas, aboliam missa, expulsavam os sacerdotes. Depois de um ano, Lutero voltou para Wittenberg, onde pregou até o fim da sua vida. Em 1525, ele se casa com Catarina, uma ex-freira, e com quem teve 6 filhos. Então, esse é o grande nome da Reforma Protestante. Mas também podemos aqui falar de João Calvino, né? Mais um nome aqui importante na história da Reforma, especialmente para as igrejas presbiterianas. Quando Calvino nasceu, Lutero tinha 26 anos, eles eram contemporâneos. E 8 anos depois, né, 1517, então ele tinha 8 anos de idade quando Lutero pregou as suas 95 teses, né? Então Calvino nasceu na França, estudou teologia em Paris, direito em Orleans. Calvino teve contato com a Reforma e Calvino não foi um jovem mundano, nem um filho pródigo. Ele só se converteu do romanismo para o protestantismo. E após sua conversão, né, ele abandonou a Igreja Católica e se uniu à causa protestante. Uma explosão de fúria antiprotestante forçou Calvino a fugir de Paris. Ele viveu 3 anos fugitivo, França, Suíça, Itália. Calvino depois fugiu para a propriedade rural de Louis do Tillet. E neste ninho tranquilo, Calvino teve a oportunidade de passar 5 meses estudando, lendo. E lá ele leu muito e através de muito trabalho, talento, era muito talentoso. Ele é um teólogo autodidata. Calvino escreveu a sua maior obra, As Institutas da Religião Cristã. As Institutas se tornaram a obra-prima da teologia protestante e o livro mais importante da Reforma. Esse trabalho é uma obra primorosa, é uma grande explanação do cristianismo bíblico. Ele apresenta uma instigante argumentação sobre as bases dos ensinos bíblicos. Enquanto ele viajava para Estrasburgo, Calvino mudou a rota, tropas bloquearam Estrasburgo e ele foi preciso que passasse por Genebra. E William Farel, líder da Reforma naquela cidade, disse que ele precisava ficar ali para ajudar. E o jovem teólogo concordou em ficar em Genebra. E assim, Calvino ali foi nomeado professor das Sagradas Escrituras e pastor catedral de Saint-Pierre. Assim, Calvino pregava todos os dias, 2 vezes no domingo, e ali estabeleceu uma academia de jovens, ali estabeleceu alunos. Genebra foi considerado uma comunidade de doutrina e de modelo da Reforma. E pelo fato de Genebra estar estrategicamente localizada, eles tiveram muitos alunos que foram levando a sua formação, a sua teologia para o mundo ocidental. Calvino produziu outras obras, escreveu discursos, tratados, comentários de 33 livros do Antigo e de todo o Novo Testamento, com exceção de Apocalipse. E o calvinismo virou um sistema teológico, né? E hoje encontrado nas igrejas presbiterianas. Então, também um grande exemplo. E eu quero, por último, aqui falar também dos pilares, né, da Reforma Protestante, que é só a fé, só a graça, só Cristo, só a Escritura e só a Deus a glória. Então, o que é só a fé? Lutero entendeu que, lendo a Bíblia, que não há nada que possamos fazer pelo perdão dos nossos pecados, a não ser aceitar pela fé. Só a graça. Somos salvos pela fé, mas pela graça de Deus. Só Cristo. Por mais que existem homens piedosos, mas só Cristo pode nos salvar. Não existem santos, homens perfeitos. Só a Escritura, ele disse lá bem claro, né? Não me retratarei, a minha mente está cativa à palavra de Deus, ou seja, o que a Bíblia diz, ali eu confio. E por último, só a Deus a glória, o homem foi criado para a glória de Deus. Então, isso parece tão normal, mas a Igreja
romana ensinava devoção ao clero, aos homens santos. Então, quando as pessoas vinham o Papa, os cardeais, era uma reverência, beirando a adoração e a total submissão. E ele fala, só Deus a glória. Então, por hoje é isso. A próxima aula é a Contra-Reforma. O espírito da reforma, impactou o catolicismo à medida que respondia os avanços do protestantismo. A Igreja Católica implementou reformas. E isso é chamado de Contra-Reforma Católica, que será o nosso próximo assunto. Tá bom? Gratidão aí pela sua companhia. Peço que você se inscreva no canal Teologia Básica, tem outros materiais aí. No meu Instagram, @Pastor Daniel Dutra. Eu tenho aí no canal Teologia Básica, no YouTube, eu tenho o Panorama da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tenho o curso básico de Teologia, tenho o curso de aconselhamento e o curso também História da Igreja, tá bom? O meu livro, se você gostaria de ler impresso ou em e-book, Orar, Namorar, Noivar e Casar, manda uma mensagem aí no Instagram, podemos conversar. Aproveito para agradecer a sua companhia e fiquem todos com Deus.